Olá, pessoal. Então a gente vai estudar agora, tá? Vamos iniciar o estudo da termodinâmica, tá? E para a gente iniciar o estudo da termodinâmica, a gente tem que falar sobre um conceito extremamente importante, que é o conceito do calor. Tranquilo? Em aulas anteriores, a gente já fez uma diferenciação entre o conceito de calor e o conceito de temperatura, lembra? O conceito de temperatura está associado ao grau de agitação molecular dos corpos. Lembra disso? Então, quanto maior é o grau de agitação molecular, maior é a temperatura dos corpos, tá? Então, vamos tentar diferenciar isso do que é calor, beleza? Ok. Quando a gente estudou equilíbrio térmico, a gente viu que corpos com temperaturas diferentes, né? Esse bloco vermelho está simbolizando um corpo com a temperatura alta, aqui está o termômetrozinho, aqui está marcando a temperatura, e esse bloco azul representa um corpo com a temperatura baixa. Tá o termômetro aqui e aqui está marcando a temperatura, tá? Beleza. A gente viu que quando eles são colocados em contato, né, a gente estudou isso, quando eles são colocados em contato, a temperatura desse aqui que estava mais quente diminui e a temperatura desse que estava mais baixa sobe, tá? Quando eles atingem o equilíbrio térmico, eles ficam com a mesma temperatura. Tranquilo? A gente estudou isso daqui. Beleza. Pessoal, então, qual seria a explicação para o equilíbrio térmico? O que estaria acontecendo que faz baixar a temperatura de um corpo e aumentar a temperatura do outro? Bem, até o início do século XIX, vários cientistas diziam que era uma substância chamada calórico, tá? Que era uma substância fluida, invisível e de peso desprezível, tá? O corpo que estava com a temperatura maior, ele tinha bastante calórico, e o que estava com a temperatura menor tinha pouco calórico, tá? Então, quando eles eram colocados em contato entre si, então parte desse calórico ia do corpo mais quente para o corpo mais frio, e quando eles estavam com a mesma temperatura, a passagem do fluxo de calórico era interrompida. Então, essa era a explicação até o início do século XIX, tá? Só que essa explicação, ela não convencia outra parte dos cientistas que defendiam que a explicação para isso seria o calor e não calórica, tá? E o calor como energia, tranquilo? Pessoal, então, o que acontece? Novas observações foram feitas e novas explicações foram dadas, tá? Então, veja bem, o engenheiro militar Benjamin Thompson, mais conhecido como Conde de Rumford, ele estava trabalhando na Alemanha, tá? Em Munique, na Alemanha, na fabricação de canhões. E ele percebeu o seguinte, ele observou o seguinte, que, por exemplo, antes da perfuração iniciar, tanto a broca quanto o material, né, o metal, tá, que ia fazer o canhão, ambos estavam em temperatura ambiente, então um não estava mais quente do que o outro. E durante a perfuração, ambos esquentavam igualmente, tá? Ou seja, ele observava que o aquecimento era por causa do trabalho realizado, tá, contra o atrito para tentar perfurar o metal. Tá? Então, ou seja, naquele momento ali havia o aquecimento das peças e a teoria do calórico não batia. Tranquilo? Então, resultados dessa observação dele foram divulgados, né, e chegaram a outros cientistas que proporam alguns experimentos mais conclusivos, tá? Então, no caso, o James Prescott Joule, tá? Percebem esse nome aqui, ó, Joule? Tem gente que fala Joule, tem gente que fala Joule, mas o correto, a pronúncia correta é Joule, tá? James Prescott Joule. Mas para a gente não causar, não fugir muito da regra, vamos continuar chamando o nome dele de Joule, como ele é mais conhecido, tá? Então, beleza. Então, o Joule, ele propôs um seguinte experimento, tá? Para tentar observar esse fato, para tentar constatar, né, o fato observado lá pelo Conde de Rumford, tá? Então, o experimento dele é o seguinte, ó. Aqui eu tenho um recipiente, tá? Dentro desse recipiente eu tenho água, tá certo? Aqui tem umas pás, ó. Você deve estar vendo aqui, tem umas pazinhas aqui, ó, que estão ligadas a esse eixo, tá? Ligadas a esse eixo. Esse eixo tem tipo um carretel aqui, aonde está enrolado aqui, por exemplo, essa corda que está conectada a esse peso. Do mesmo jeito aqui do outro lado, tá? E aqui tem um termômetro. Beleza, então como é que esse experimento funcionou? Como é que funcionava?
ele liberava o eixo aqui, ó. À medida que ele liberava esse eixo, esses pesos caíam, tá? Quando o peso está na altura máxima aqui, ó, ele tem uma energia potencial gravitacional máxima. À medida que o peso vai caindo, ele vai diminuindo, né, a energia potencial gravitacional e vai transformando essa energia potencial em energia cinética, porque se o peso está se movimentando, ele vai convertendo parte da energia potencial em cinética, tá? Mas parte dessa energia aqui, ó, era convertida, ou seja, na hora que isso aqui girava, esse eixo girava, essas pás aqui dentro, elas giravam também. Então elas agitavam a água, tá? E ele observava que durante essa agitação, ele observava aqui no termômetro uma certa variação na temperatura, ficava um pouco mais quente, tá? Então, ou seja, estava tendo uma transferência de energia. Tá? A energia estava se convertendo de um formato em outro formato. Tá? Então, parte da energia potencial gravitacional se transformava em energia cinética, porque o peso está em movimento, né? E tudo que está em movimento tem energia cinética. Tá? Então, parte da energia potencial gravitacional se transformava em energia cinética, mas boa parte se transformava em energia térmica, tá? Aqui na água, tá? Por causa da agitação da água, ou seja, estava aumentando, ou seja, parte dessa energia estava sendo transferida para a água, estava agitando a água e a água estava aumentando a temperatura. Ou seja, estava havendo um aumento da energia interna da água, e esse aumento da energia interna estava acarretando em um aumento da temperatura. Tranquilo? Então era alguma coisa mais ou menos assim que acontecia enquanto o peso caía. Vamos olhar esses gráficos aqui, ó. Tá? Era mais ou menos isso, ó. Essa parte da energia potencial aqui que diminuiu, tá? Ela era convertida, ó, parte disso aqui era convertida em energia cinética e uma outra grande parte aqui era convertida em energia térmica. Tranquilo? Então esse foi um dos experimentos aqui que praticamente deu um checkmate na teoria do calórico. Tranquilo? Então, ou seja, ele verificou que os corpos possuem uma quantidade de energia interna. Então, todo corpo tem uma quantidade de energia interna. Então, aquela teoria do calórico ali já era. Perdeu sua credibilidade, tá? Beleza. Então, ou seja, qual era a explicação definitiva, então? A explicação definitiva é que o calor é uma energia em trânsito. Vamos tentar entender isso aqui, tá? Então, ou seja, aquele experimentozinho do equilíbrio térmico. Então, ou seja, se eu tenho aqui um corpo aqui que está quente e outro que está frio, então esse corpo aqui que está quente, lembra, ele tem uma grande agitação molecular aqui dentro, tá? E esse outro aqui tem uma pequena agitação molecular. Então, o que que acontece? À medida, ou seja, essas moléculas aqui, elas representam, né? As moléculas vermelhas representam as moléculas desse objeto. Tem alguns círculos aqui que estão ao redor dela, não sei se dá para vocês verem aí, tá? Essa aqui também tem, ó, que o círculozinho é bem menorzinho ao redor dela. Esses círculos representam a agitação molecular, tá? Então, aqui são círculos maiores representando grande agitação molecular. Círculozinhos menores representando pequena agitação molecular, tá? Beleza. Então, o que acontece? Quando eles eram colocados em contato, ó, parte dessa energia era transferida para o outro corpo. Tá? Então, essa energia aqui interna diminuía. Tá? E essa energia interna aqui, ó, aumentava. Então, o que está passando de um corpo para outro é energia. Tá? E essa energia que está passando, que está em movimento, é chamada de calor. Tá? Que está em movimento, vamos chamar assim, está em trânsito. Tá? Ela é chamada de calor. Então, o que é calor? Calor é energia em trânsito. Apenas isso. Tá? No final das contas, ó, os corpos ficavam com a mesma temperatura, porque ficava com a mesma quantidade de energia interna. Tá? E esse equilíbrio aqui, o equilíbrio térmico, acontecia devido à passagem do calor do corpo mais quente para o corpo mais frio. Quando as temperaturas deles ficavam iguais, cessava a passagem de calor. Tá? Lembra disso? E calor era uma energia, era uma quantidade de energia em trânsito. Tá? Então, todos os corpos eles possuem energia interna, né? Corpos que possuem uma temperatura mais alta têm mais energia interna. Corpos que possuem uma temperatura menor têm menos energia interna. Se forem colocados em contato entre si, parte da energia interna vai passar do corpo mais quente para o corpo mais frio. E essa energia que está em trânsito, só a energia que está em trânsito.
tá? Ela é chamada de calor, tá? Então a gente não pode dizer assim, ó, eu estou com calor alto hoje, estou com muito calor. Não posso falar isso. Porque ninguém tem o calor. O calor é a energia que se transfere. Então se você está se sentindo com muito calor, entre aspas, então significa só que você está desse jeito aqui, ó. Tá? Suas moléculas estão com um alto grau de agitação molecular, somente isso. Estão bem agitadas, só isso. Tá? Então, a partir de hoje, você vai dizer assim, ó, caramba, eu estou com um alto grau de agitação molecular. Tá? É isso que você vai falar. Você não vai falar, eu estou com calor, porque ninguém pode ter o calor, tá? Beleza? Quando a gente coloca a mão, tá? Por exemplo, assim, numa cerâmica, né? Numa cerâmica, num azulejo, a gente não sente frio naquela hora na mão? Aquela sensação nossa de frio é unicamente estamos transferindo naquela hora um pouco da nossa energia interna para a energia interna da cerâmica, do azulejo. Aquela sensação de frio é justamente o calor, é a transferência de energia da nossa mão para a parede, lá para o azulejo. Tranquilo? Beleza assim? Pessoal, então, quantas unidades de calor? Tá? Como é que a gente mede calor? O calor ele é medido em joule, tá? Representado por extenso a palavra joule, com J minúsculo, tá? E a unidade de medida é um J maiúsculo, tá certo? E também ele é representado por caloria, que é escrito dessa forma aqui, ó, CAL, tudo minúsculo, tá? Então, ou seja, o que é que significa uma caloria? Uma caloria é a quantidade de calor, veja bem, a quantidade de calor ou necessária, ou seja, quando eu falo calor, lembra a quantidade de energia, tá? Necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Então isso significa caloria, tá? Caloria, inclusive, essa unidade de medida, ela prevaleceu desde a época da explicação do calórico. Foi a única coisa que prevaleceu até os dias de hoje, tá? Naquele experimento do Joule que a gente mostrou aqui ainda há pouco, ele conseguiu medir, tá? Essas medições a gente vai ver mais à frente, mais né, em aulas posteriores, tá? Ele conseguiu medir e fez uma relação entre elas, tá? Ele fez medidas ali no experimento dele e conseguiu estabelecer essa relação aqui, ó, que uma caloria é igual a 4,18 joules. Tranquilo? Beleza até aí, pessoal? Então era esse o recado dessa videoaula de hoje, tá? Qualquer dúvida deixa aí nos comentários. Assim que possível eu responderei. Valeu, até mais!